Olá, obrigado por acessar o meu canal. A partir de hoje estaremos juntos semanalmente neste programa, onde faremos uma análise dos fatos e acontecimentos da vida política nacional. A ideia é trazer até você a informação sem paixões ou qualquer conteúdo ideológico. Narraremos os fatos e acontecimentos como ocorreram e faremos uma análise coesa, lúcida e equilibrada sobre eles. Teremos também entrevistas e participações especiais. Inscreva-se neste canal, dê o seu like, estamos juntos a partir de agora no nosso programa A Análise dos Fatos. Todos nós já tentamos compreender a razão para alguém votar em determinado candidato. O porquê daquela escolha. Você, inclusive, já deve ter ficado indignado ou sem entender porque um amigo seu ou um familiar apoiou um certo tipo de candidato. Eu aposto que sim. Com a polarização política nesse período em que nós vivemos, que é um período de muitas discussões, muitos debates acalorados, debates pessoais, brigas em redes sociais, a gente entender o comportamento eleitoral dessas pessoas ao nosso redor é muito importante. Por isso, nós vamos discutir aqui sobre como os eleitores se comportam nas eleições e, acima de tudo, o que interfere nesse comportamento. Essa análise ela é muito importante para que a gente possa entender melhor como as estratégias de campanha, como elas são construídas, né? E essas estratégias, elas buscam, na verdade, causar efeitos específicos no público que podem se refletir nas urnas. Além de nos ajudar a entender as escolhas das pessoas ao nosso redor, esse conceito, esse trabalho que nós vamos apresentar agora, ele nos permite refletir sobre a nossa própria escolha. Para entendermos o que é o comportamento eleitoral, nós vamos entender inicialmente o comportamento sociológico, que é, na verdade, o contexto social e político que acaba por influenciar as decisões eleitorais, ou seja, as características que se relacionam com a cultura, religião, economia, etnia ou razões ideológicas que diferenciam grupos sociais. A conjuntura política de um país, por exemplo, ela pode influenciar diretamente ou não o voto não, inclusive. Isto é, o nível de votos nulos, brancos e abstenções em uma eleição. Dessa forma, como o contexto ao longo dos anos poderia influenciar as escolhas das eleições? A resposta é o seguinte, são os acontecimentos. Vejamos a crise do mensalão, a Lava Jato, que criou a pauta anticorrupção e passou a definir todo um quadro eleitoral. Já o comportamento individual, apesar desse modelo concordar que experiências históricas e sociais são importantes para que o eleitor cristalize uma ligação partidária, uma série de outras coisas estarão exercendo maior influência, como, por exemplo, a opinião de amigos e familiares, a imagem construída pelo candidato, a mídia e as ações do governo. Já o modelo da escolha, ele apresenta o eleitor como alguém que não está ligado a crenças ou outros fatores sociais. Na verdade, o cidadão faz um cálculo de custo-benefício de qual candidato será melhor, tendo em vista, acima de tudo, as suas propostas, as propostas apresentadas e quais benefícios por parte daquele candidato ele pode adquirir. Dessa forma, nós podemos entender também que o eleitor pode votar prospectivamente, ou seja, quem vota cria expectativas futuras sobre o mandato do candidato. Baseado em quê? Baseado em suas propostas. E baseando nessas propostas, o voto tem sido alvo de muitos estudos. Por mais difícil que seja entender o que leva alguém a votar em outra pessoa, já que é uma decisão tão complexa e pessoal, os atalhos cognitivos ou heurísticas políticas, as pessoas estão mais preocupadas com coisas que as influenciam diretamente. Por isso, os resultados que tivemos nos últimos 15 anos. As pessoas estão preocupadas do que como conseguir informações sobre algum político. Por isso, elas criam atalhos.
Os atalhos nos fazem chegar a conclusões políticas que consideramos confiáveis e fazem sentido para nós individualmente, mesmo com todas as dificuldades e nos mantermos informados. As heurísticas políticas, elas carregam informações básicas que por si só já são suficientes. Por isso, elas nos ajudam a decidir, mesmo quando estamos desinformados. O eleitor, ele irá atribuir um rótulo ao candidato de acordo com os estereótipos ligados ao partido dele ou à sua ideologia. Por último, a viabilidade do candidato, ou seja, as chances reais dele de ganhar as eleições, isso as pesquisas indicam, serve como atalho, sendo uma forma importante do eleitor reduzir seu peso na tomada de decisão. Agora que você já sabe de que forma os eleitores decidem o seu voto e o que afeta o comportamento eleitoral, você pode entender as motivações pelos quais seus amigos e parentes, votarem em alguém que você discorda. Por exemplo, mais importante do que isso é, através dos conceitos aprendidos, o que eu lhe passei, refletir sobre quais atalhos cognitivos você leva em consideração na hora de decidir seu voto. E pensar, acima de tudo, como você pode melhorar as suas decisões se baseando em critérios concretos. Lula e Bolsonaro são extremos idênticos. Lula e Bolsonaro são líderes muito parecidos. E nós vamos agora, nessa fala com vocês, fazer as identificações dessas semelhanças. O eleitorado de Lula e o eleitorado de Bolsonaro são forças orgânicas idênticas. Bolsonaro e Lula, eles são iguais, colocados em extremos opostos. Um com seus pecados dispostos à execração pública e à condenação da Lava Jato. O outro, já no seu exercício de governo, tendo todas as suas intenções desnudadas por seus próprios companheiros. É importante a gente entender que política é um serviço público que deve ser exercido sem idolatria e sem poderes concentrados em pessoas. Nós vamos começar dizendo que os seguidores do Bolsonaro, eles estão cada vez mais semelhantes aos seguidores de Lula. A gente consegue enxergar várias similaridades, começando pela defesa das pautas autoritárias. Não se pode, de maneira nenhuma, minimizar isso. O Lula, no seu governo, ele sempre foi parceiro de governos autoritários, ele sempre fez parcerias e construiu acordos com governos ditatoriais. E essa sempre foi a crítica construída ao seu governo. Esses governos, e essa crítica não era porque os governos eram de esquerda ou de direita, mas porque eram governos autoritários. Além disso, tanto Bolsonaro como Lula, eles têm o discurso de serem perseguidos pela mídia, a Globo Lixo, a Folha de São Paulo. Os dois criticam a mídia de maneira visceral. São lideranças populistas e demagógicas que constroem argumentos insustentáveis. Ambos têm por prática desmerecer os opositores e deslegitimarem a tradição democrática. Só eles vão salvar o Brasil. Todo o resto é imundo, todo o resto é sujo. A semelhança entre eles são grandes demais e gritantes demais para ser ignorado em nossos dias. Lula e Bolsonaro são iguais também no desprezo à democracia, no desprezo à ordem social, ao Estado democrático de direito, ao equilíbrio dos poderes. Lula e Bolsonaro desprezam as instituições, a democracia e o conhecimento científico. Como exemplo, o Partido Novo de Bolsonaro, Aliança, ele é um partido de ordem familiar, muito parecido com o PT. É um partido que só inclui gente que tem identidade sanguínea e parecida com eles. E não se pode ser tratado como primo distante ou cunhado descolado. Unidos, esses dirigentes e apoiadores são os que nós podemos chamar de bolsonaristas raiz, ou seja, uma grande família sempre atenta a defender o legado e os ideais do mito. O PT é muito parecido também. É um partido de ordem familiar, que preza o líder e defende o líder sobre todas as coisas. O partido sempre apoiou Lula ao longo de todas as campanhas presidenciais que disputou e ele continua sendo sempre a figura principal. E cada vez mais ele se tornou a legenda dele, a legenda do Lula, assim como a aliança vai ser a legenda do Bolsonaro. Lula, mesmo preso, ele tomou todas as decisões sobre acordos nacionais e regionais do partido, estabelecendo limites e avanços, além da escolha dos candidatos.
O mesmo procedimento deve ser feito por parte do Bolsonaro. Mas para além das semelhanças, o que está posto aí é que Lula e Bolsonaro cada vez mais buscam a polarização. Sabem que a polarização é a forma mais confortável deles se manterem até a eleição de 2022. O republicanismo, é importante a gente falar isso, é a dissolução do poder estatal no parlamento. O republicanismo retirou o peso das ações governamentais da religião, ele colocou isso inteiramente no povo, na competência dos agentes públicos e no âmbito do Estado. O Estado laico, é interessante a gente falar isso para vocês entenderem mais, ele surgiu junto com o republicanismo. E ele ressurgiu para garantir que houvesse igualdade em todos os cidadãos, em todos os candidatos, em todos os líderes. Após diversas guerras e conflitos por causa de religião, as pessoas começaram a enxergar, as pessoas começaram a entender a necessidade de separar as decisões estatais da igreja, pois ela não poderia servir como base para justificar as ações do governo. Então o que a gente vê aí é o seguinte: a junção entre Estado e igreja, ela foi abandonada justamente como um modo de governar, um modo que era do antigo regime. Ela foi abandonada pela maioria dos países, pois os monarcas absolutos, aí está onde eu quero chegar, eles necessitavam da suposta bênção divina para justificar as suas ações. Bênção divina que Bolsonaro e Lula se justificam. Em um Estado laico, não é vedada a prática religiosa, muito pelo contrário. As pessoas são protegidas pela Constituição para manifestarem livremente as suas crenças e cultos, desde que observado o princípio de que a religião pertence à vida privada e ela não pode servir nunca de parâmetro para um agente público em exercício do dever, no exercício do poder. Dizer que um Estado ou país é laico significa que as suas regras, leis e instituições públicas elas não podem ser estabelecidas e nem que o Estado ou um país seja governado com base em determinada religião ou credo. Ou seja, no Estado laico, os dogmas, as crenças e as doutrinas religiosas, elas não podem ser utilizadas como fundamento para determinar como a nação deve ser conduzida e administrada. Desta forma, quando a Constituição Federal Brasileira, a Constituição de 1988, que é um instrumento que representa um conjunto de leis fundamentais, que organiza e rege o funcionamento do nosso país, quando ela declara ali em seu artigo 5º, no inciso 6º, abre aspas, que todas as pessoas são iguais perante a lei, e que é inviolável a liberdade de consciência e de crença dessas pessoas, sendo desta forma assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e sendo garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ela está declarando que o Brasil é um país laico, que o Brasil é um país que não é regido pela religião. Indo mais além, a Constituição de 88, no seu artigo 19, inciso I, ela veda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles estabeleçam ou custeiem cultos religiosos ou igrejas que dificultem o funcionamento ou até mesmo que mantenham com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança, fazendo apenas ressalva ao caso de colaboração de interesse público. É muito interessante a gente dizer que temos assim, por determinação constitucional, não apenas a nossa liberdade de escolher em quem nós vamos votar, mas nós temos assim, por determinação constitucional, acima de tudo, a nossa liberdade religiosa em que nós vamos crer, qual culto, qual religião, qual crença nós pretendemos seguir, como temos também a perspectiva de escolher não crer ou em nenhum deles. Dessa forma, é dever do nosso Estado, acima de tudo, do Estado brasileiro, por meio de seus representantes, não privilegiarem ou desprivilegiarem qualquer culto religioso ou igreja e, além disso, respeitarem todos os cidadãos, independentemente de opção religiosa de cada um. Eu misturei religião com Estado e com a comparação com Bolsonaro e Lula para que vocês possam entender que retirar o lado messiânico dos líderes e torná-los humanos e reais é o nosso principal papel.
Lula e Bolsonaro se identificam nesse messianismo, significa nesse endeusamento, que é uma mistura de Estado e de religião. Nós vamos fazer agora uma análise do fato que foi o mais importante da semana. A saída de Sérgio Moro, as acusações e o bate-boca que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro. Para a gente fazer essa análise, nós vamos analisar e verificar uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha. Quem falou mais a verdade? Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi publicada na última segunda-feira, dia 27, pelo site do jornal Folha de São Paulo, ela fez essa pergunta sobre a troca de acusações ocorridas na última sexta-feira, 24, quando Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, se demitiu do Ministério da Justiça. Então nós vamos lá a como é que foi feito. O Datafolha ouviu 1.503 pessoas por telefone em todo o território nacional e a margem de erro da pesquisa ela é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As perguntas que foram apresentadas pelo Datafolha. Na troca de acusações, quem falou mais a verdade? Para os entrevistados, foi Jair Bolsonaro, 20%. 52% acharam que Sérgio Moro foi que falou a verdade. Os dois, 3%. Nenhum dos dois, 6%. Não souberam avaliar, 19%. A pesquisa pergunta a avaliação do desempenho de Moro no Ministério da Justiça. 64% dos entrevistados acharam ótimo e bom. 22% regular. Péssimo e ruim, 8%. Não souberam, 8%. A outra pergunta, situação de combate à corrupção daqui para frente. Para 21% dos entrevistados vai melhorar. Para 26% vai ficar igual. Para 43% dos entrevistados vai piorar. Não souberam, não opinaram, 10%. Então, o que nós vimos aí? Bolsonaro sai arranhado. Como resposta a essa situação, ele mostrou que o Braga Neto não pode com Paulo Guedes no governo. Ou seja, Bolsonaro fez uma mudança rápida e chamou a ministra da Agricultura, chamou o chefe da Economia e chamou o ministro da Infraestrutura para aquele ambiente em frente ao Palácio, onde ele conversa com a população e com a imprensa. Esses são os 3 ministros que estão ajudando o governo. São os 3 ministros que estão fazendo o governo dar certo. São os 3 ministros bons do governo. Então, o mais importante nisso aí é que Bolsonaro tentou dar uma mudança nesse contexto em cima desses próprios números que ele percebeu, levando e mostrando crédito aos ministros que são eficientes do governo. Não estava lá o ministro da Educação, não estava lá o ministro das Relações Exteriores e não estava lá o ministro do Meio Ambiente, que são ministros ideológicos, né? Então a gente nota o seguinte, os próximos dias eles irão responder se essa mudança de Bolsonaro ela é realmente uma mudança real, uma mudança de fato. O que nós vimos na saída dele na última quinta-feira, já mostrou que parece que não. Ele já atacou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, Bolsonaro tem mostrado que Guedes é o condutor da política econômica e que não será Braga Neto que mudará essa orientação. A posição de Bolsonaro ficou muito clara, que na verdade ele conversou e acertou. Vamos ver se vai ficar igual o Mandetta diz, que ele conversa, entende e depois discorda. Os próximos passos dirão tudo. A nossa análise é que Moro sai muito fortalecido, sai aprovado pela opinião pública e o governo começa a ter um decréscimo aí na sua apreciação, na sua aprovação. Bolsonaro faz algumas mudanças pontuais, prestigia Guedes, mas ao mesmo tempo a sua fala discorda de todo o movimento que ele vem executando. Essa próxima semana mostrará a cena dos próximos capítulos. Vamos encerrar o nosso primeiro programa com uma reflexão. Vamos lá. Para cumprirem tão relevantes serviços, é necessário que os nossos representantes sejam escolhidos de forma consciente, séria e madura, para que a gente não se frustre ou lamente ou se arrepende das nossas escolhas. Ninguém pode negar que as nossas escolhas eleitorais elas têm sido a causa de toda a nossa miséria moral, material e social. Dizia Platão que, abre aspas, o governante deve ter em vista somente o bem público, jamais visar a si mesmo.
apesar do baixo nível cultural, moral e mental dos nossos candidatos, dos nossos representantes, é obrigação de todo eleitor escolher pelo menos os menos ruins. Obrigado por estarmos juntos e até o próximo programa.